9h08. Glória a Deus, 9h08. Oi, povo lindo, povo abençoado. Que bom estar aqui novamente. Você que está nos acompanhando a nossa programação aí desde as 7h40, é isso mesmo? Que bênção, né? 9h08, horário de Brasília. Hoje é 30 de março de 2026. E eu, nesse momento, programa Falando de Jesus, uma história de amor, está recebendo aqui com muita alegria, um prazer, uma honra tê-la conosco, a nossa querida cantora, compositora Tati Marquezine. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? Paz, irmã Cida, glória a Deus por este momento, graça e paz a todos os ouvintes, é com muita alegria que eu estou aqui, tendo esse momento com vocês, falando do nosso amor maior que é Jesus, aquele que nos amou primeiro. Oh, que bênção, melhor agora, tá, amada, ouvindo a sua voz, que Papai do Céu continue abençoando você, esse lindo ministério de louvor, a sua família, e gratidão por você ter abraçado o projeto Mãos Unidas, e muito obrigada, tá? Gratidão por você estar aí nesse momento, atendendo aqui o nosso humilde convite para esse bate-papo abençoado, falando de Jesus, uma história de amor. Querida, de onde você está nos abençoando? Eu sou de Pirassununga, no interior de São Paulo. Pirassununga, isso mesmo? Isso mesmo. A sua cidade, amada, fica próxima de qual cidade? Quais são as cidades circunvizinhas aí? A mais próxima, nós temos aqui Porto Ferreira, em direção a Ribeirão Preto. Aí tá. A gente tem Leme, Araras, Americana, Limeira, direção São Paulo. Fica uns quase 300 quilômetros de São Paulo, capital. Que bênção, minha irmã. Um abraço aí para todo esse povo lindo, abençoado e abençoador. Querida, e como está o tempo aí, minha filha? Tá chovendo nesse momento? Tá frio? O sol tá quente? Tá um sol lindo, céu limpo, muito calor. Oh, que maravilha! Que benção. Aqui na nossa região estava chovendo esses dias, né? Isso hoje deu uma paradinha, desde ontem, né? Na verdade. Mas, enfim, a natureza é perfeita, não é isso, cantora Tati? Amém. Deus, Ele envia para nós as bênçãos todos os dias. Bem, amada, 9h11, 30 de março de 2026, você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor, e gostaríamos muito de saber um pouquinho mais dessa linda história de amor que a menina Tati Marquezine tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade. Irmã, a minha história com a música, ela começou desde criança. Eu sempre gostei muito de música, né? Minha mãe também incentivava muito comprando disco, mas assim, eu nasci num lar que era temente a Deus, tinha zelo pelas coisas de Deus, mas nós não tínhamos o entendimento, né? Não era um lar evangélico em si, falando de religião propriamente, né? Mas a minha mãe sempre passou para nós o temor a Deus. Glória a Deus. E eu falo que a minha escola de música, assim, eu aprendi a cantar ouvindo música sertaneja, né? Eu nasci, cresci no sítio, né? Meus pais moram na área rural até hoje. Sou do interior, então era o que a gente mais ouvia. E por isso hoje eu vejo, né, olho para trás e eu posso constatar que todas as coisas cooperam, né, para que o propósito de Deus se cumpra. Aí com o passar dos anos, né, eu sempre dizia ao Senhor, aquela coisa, a gente frequentava, né, uma denominação, mas aquela história, você entra sem nada e sai vazio, aquele buraco, né, aquele espaço que parece que nada preenchia. E eu procurei na música também, já adulta, depois dos meus 20 e poucos anos, comecei a aprender violão, então, porque música era algo que eu amava. E aí, fazendo aula de violão, aí eu comecei a compor uma música ou outra, música sertaneja. E aí, nesse meio tempo, eu passei por uma fase de depressão, né? E eu sempre falava para o Senhor, eu quero conhecê-lo de fato como o Senhor é, independente de religião. Eu vejo que as pessoas têm um relacionamento contigo. Eu quero te conhecer de verdade, quem o Senhor é, né? E num momento muito sozinha, assim, eu dizia para o Senhor,
só entre mim e ele mesmo, no banheiro da empresa onde eu trabalhava na época, eu falava, Senhor, eu me sinto tão sozinha, eu tô tão sozinha. E aí, depois, dali, acho que foi na mesma semana, aí eu ouvi dizer de uma irmã que orava num bairro distante aqui de onde eu moro, né? E fui até lá. E aí ela me falou várias coisas, leu vários versículos, e aí ela, no final, quando eu estava para sair, ela me disse assim, o Espírito Santo pede para te dizer que você não está sozinha. Glória a Deus. Então ali naquele momento, pela primeira vez, eu soube o que era ouvir a voz de Deus, o que era testificar no meu espírito a voz de Deus. Naquele momento, eu percebi o meu novo nascimento, sabe? Glória a Deus. E aí, depois disso, eu comecei a congregar numa denominação evangélica, mas eu pedia para o Senhor assim, Senhor, eu amo cantar, a música é muito presente em mim, faz parte de quem eu sou, desde que me conheço por gente, mas eu não quero fazer nada para me envaidecer, me ensoberbecer. Então, assim, e desde criança eu nunca mostrava isso para ninguém, era tudo muito no secreto, eu cantava escondido, tinha vergonha, medo da opinião dos outros. Todo mundo passa por esse tipo de coisa, né? Com certeza, né? E aí, enfim, aí dentro de uma denominação evangélica, o Senhor começou a me mostrar e eu não sabia. Mas a depressão que tinha aparentemente passado, ela voltou. Porque, infelizmente, e graças a Deus que não são todas, mas existem ministérios que as pessoas também têm zelo, mas não têm entendimento. Verdade. Né? E começaram a colocar sobre mim o peso da lei e não me alimentar com a graça. Então a depressão começou a voltar porque eu me sentia sempre insuficiente diante de Deus. Eu queria agradá-lo, mas parece que se eu não fizesse uma campanha eu não seria abençoada, se eu não fosse para o monte eu não seria abençoada, se eu faltasse no culto eu não seria abençoada. Então era sempre uma barganha e um peso, sabe? Isso, então eu comecei a me sentir mais deprimida ainda. Uma cobrança que não tem limite, né, minha irmã? Isso não vem do Senhor. Não, né? jamais. A mão do Senhor já pesou sobre Jesus por nós. Hoje Ele quer que a gente aprenda a receber e não fazer por merecer. Né? E foi exatamente isso, no ápice assim, da depressão, no momento em que eu estava saindo para o almoço, aquele monte de gente ao meu redor, no horário de trabalho, né? Aí eu disse para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, por que eu estou passando por isso de novo? Aí eu disse bem assim, eu estou fazendo tudo certo, porque na minha cabeça eu ia no culto, eu era dizimista, eu já tinha me batizado, procurava seguir todos os regimentos, vamos dizer assim, todas as doutrinas, né? E aí ele me disse bem claramente, irmã, ele me disse assim, aí é que está na hora de você parar de fazer e aprender a receber o que eu fiz por você. Glória a Deus. Então, eu fui levada a me retirar, né? E comecei a procurar, assim como eu estou falando contigo agora, eu falei, Senhor, aonde que eu vou te ouvir então? E começou os vídeos pelo YouTube, a internet pelo celular. Então eu adquiri um celular naquela época e comecei a me alimentar pela internet, através de ministérios de vidas que o Espírito Santo foi me direcionando. E então eu conheci a oração em línguas e foi um divisor de águas na minha vida. Glória a Deus. E passei então a congregar virtualmente com o pastor Heber lá de Goiânia. E em 2024, para resumir um pouquinho, o Senhor começou antes até, em 2023, eu comecei então, falei assim, eu vou começar então, eu comecei a ter acesso ao Instagram, né, as redes sociais, então eu falei, então eu vou começar a postar vídeos de covers, começar a cantar louvores usando o violão, e aí eu vi que tinha uma reciprocidade das pessoas que ouviam, elas recebiam, diziam que sentiam paz para continuar, estavam gostando, estavam sendo tocadas, né, e aí sempre que eu procurava compor uma música gospel, né, uma música para Deus, parecia algo mecânico, frio, não fluía, sabe? E aí eu falei, eu não vou forçar, vou continuar fazendo esses vídeos de covers, né? E fui caminhando. Aí quando foi agora em 2024, eu estava literalmente no banho. E aí me veio uma melodia,
comecei a cantarolar e comecei realmente assim. Eu te vi debaixo da figueira. Simplesmente isso. Uhum. E aí eu saí do banho, peguei o violão, sentei e acho que em meia hora, 40 minutos, essa música ficou pronta. Que lindo, minha E irmã. aí, quando eu comecei a prestar atenção na letra dela, eu me dei conta de que ela é o resumo do meu testemunho. Então foi uma confirmação de que esse é meu ministério, que foi algo que fluiu das minhas experiências com o Senhor, das palavras que Ele tem me dado, e não foi algo que eu simplesmente sentei e falei, vou escrever uma música. Não, ela simplesmente fluiu do meu espírito, e sem que eu me desse conta, eu me dei conta depois de que ela é um resumo do meu testemunho. E a partir de então Ele tem me dado várias a oportunidade de produzi-la, gravá-la. A minha intenção era que dessa forma ela alcançasse mais vidas, né, nas plataformas, e agora também dessa forma falando contigo. Então, esse é mais ou menos o resumo da minha história com a música, com o louvor e com o Senhor. Sim, que bênção, minha irmã. Uma linda história de amor com o Senhor Jesus, não é isso, Tati? É um ministério de louvor que o Senhor Jesus colocou nas suas mãos. E não tem como você negar, e não tem como ninguém tirá-lo de você, não é isso? Sim. Inclusive, quando a gente estava conversando há pouco, né, eu disse que a irmã confirmou algo, porque realmente vem às vezes situações, né, para nos abalar, para dizer que nós não somos merecedores, não somos dignos de estar fazendo isso, né? Mas o que a irmã me disse foi que isso sempre vai me incomodar, e é de fato assim. Todas as vezes que veio a vontade de desistir e que, por exemplo, num período de depressão, o meu violão ficou parado, ficou empoeirado, eu não louvava, eu não abria minha boca para cantar. Mas assim, aquilo sempre vinha me incomodar muito, 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 Sim. muito. Era um incômodo, esse incômodo eu acredito que é o chamado do Espírito Santo para continuar. Então, hoje o que a irmã me falou foi uma confirmação daquilo que eu já ouvia dele. Esse incômodo sou eu te chamando. Então, agradeço inclusive a irmã por ter falado comigo hoje. Oh, minha amada, nós estamos aqui umas para ajudar a outra, né? E se Deus nos abençoar, enfim, todos unidos. Mas é assim, minha irmã, o chamado, o dom, foi Deus que colocou nas suas mãos, foi Deus que nos deu. E falar do Senhor Jesus, não é isso? É algo que vem da parte do Espírito Santo de Deus e que nos incomoda, sim. É um fogo que queima no nosso coração. Olha, eu não vou nunca conseguir tirar isso de você. Não adianta eu chegar para você, ai, Tati, para de cantar, para de escrever, deixa de bobagem. Não, não adianta, minha irmã, porque esse fogo vai queimar dentro do seu coração. É algo que vai te chamar todos os dias para quê? Para que você possa continuar adorando a Deus, assim como todos nós, não é isso, minha irmã? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, todos nós somos adoradores do Senhor, mas há homens e há mulheres, né, que foram escolhidos para o ministério do louvor, assim para o ministério da pregação, não é isso, minha irmã? Assim também para o ministério de cuidar da congregação, do ministério do socialismo, né, do social, para ajudar as pessoas carentes, né, não é isso? As pessoas que precisam, os necessitados. É o corpo, né, irmã? É o corpo, cada parte do corpo Exatamente. tem a sua função, né? Os Isso olhos, mesmo. A visão, né? Então cada um tem o seu papel, e por isso a gente não tem que ficar se comparando. Exatamente. Eu falo que quando a gente se compara, a gente cai em duas mentiras, né? Na soberba, ou a gente se deprime, se deprecia, porque a gente se acha menos. Ou na soberba, quando você pode se achar melhor. E, na verdade, todos nós temos a nossa identidade em Cristo e as nossas peculiaridades que Ele ama e que Ele quer usar, né? Cada um com a sua personalidade, com o seu estilo, com a sua forma de falar. Ele vai usar para alcançar pessoas que ele não alcançaria usando outra pessoa. Exatamente. Né? Então, cada um servindo
com os frutos que Ele coloca em nós para nós frutificarmos para o corpo, né? Exatamente, menina. Não posso bater palma aqui porque eu não tô em frente ao microfone, viu, minha querida? Mas é isso aí, tá? Então, cantora Tati Marquezine, menina abençoada do Senhor Jesus, você faz parte da nova geração, minha irmã. Entendeu? Amém. Então, vidas já estão sendo alcançadas pelo seu ministério de louvor. E outra coisa, você passou por muitos vales, né? Isso, deserto, assim como todos nós, mas você não desistiu. Olha que lindo. Olha aí, Sim. né? Você encontrou os nossos, o amado pastor aí através das redes sociais, através das plataformas que tá vendo como é bacana, como é coisa de Deus, os amados irmãos, amigos que divulgam nas redes sociais, que usam o Instagram, né? Se eu falar Instagram, Facebook, canal no YouTube, enfim, todas as diferentes plataformas que nós temos para falar do amor de Jesus. Então, foi através desse ministério aí que você encontrou, não é isso? Como diz assim, um lugar para você ficar. E fez com que o ministério que Deus colocou nas suas mãos não ficasse parado. Olha que lindo. Isso. Exatamente. Antigamente nós tínhamos apenas o rádio, né? Isso. A TV, mas o Senhor, Ele conhece tudo, né? De eternidade a eternidade, Ele sabia que esse meio também seria a bênção, seria instrumento dele, né? Então agora nós estamos falando aqui, pessoas de tantas partes do mundo podem estar nos ouvindo e sendo tocadas pelo Espírito Santo, sendo testificada dentro delas o que o Senhor está falando através de nós, né? Então, o Senhor diz para falarmos dele em todo o tempo, não perdermos a oportunidade. Então, seja face a face, presencialmente, seja através de um celular, seja numa congregação presencial ou à distância, falar dele em todo o tempo e honrar e glorificar o nome dele, com tudo que ele nos dá para isso. Que lindo, minha irmã. Glória a Deus. Exatamente. Cantora Tati Marquezine. Essa canção foi lançada agora na plataforma, não é isso? Isso, ela subiu agora dia 27. Vinde a mim. Você começou a falar um pouquinho, não é isso? Dessa canção, que você estava aí na sua casa, certo? E de repente, o Espírito Santo de Deus concedeu essa canção. Querida, continue falando um pouco mais sobre essa canção. O Senhor Jesus, ele nos diz, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E quando a gente pensa nessa escritura, normalmente nos vem à mente assim, a gente está cansado do dia a dia, das demandas, né? E tem a ver com isso também, com certeza. Às vezes, mas além disso, a gente às vezes está cansado dos problemas familiares, no trabalho. E também no meu caso, eu acredito que possa ser o caso de muitas pessoas, eu estava cansada de carregar o fardo que si, né, tentava colocar sobre os meus ombros. Eu não tinha conhecimento, entendimento sobre isso, e provavelmente quem faz isso também não tem o conhecimento, entendimento, né? Exatamente. Então, e o Senhor Jesus, ele nos chama, deixa os problemas, né? Eu sei que você está carregando esse fardo das situações, das circunstâncias da vida, mas também deixe de lado o fardo da lei. Eu não tenho lei para você, eu tenho graça, né? Você deixa que o fardo da lei eu carreguei, eu cumpri, né? O peso da mão do Senhor recaiu sobre Jesus, a ira do Senhor recaiu sobre ele. Então, Jesus nos chama simplesmente a descansar nele. Ele que é o nosso sábado, né? Nós podemos descansar nele, e o Espírito Santo é ele que nos guia, nos conduz em toda a verdade, ele que nos revela tudo que o Pai tem nos dado gratuitamente em Cristo. Então, Jesus, através dessa canção, nos diz: vinde a mim, descanse, eu venci por você. Eu estava na cruz, no momento em que você está se sentindo sozinho, assim como Natanael, né, estava debaixo da figueira, se questionando o ministério, como deveriam ser as coisas de Deus. Todos nós passamos por este momento e nos sentimos sozinhos, mas Jesus, ele estava ali naquela figueira, ele está conosco quando nós nos sentimos sozinhos. E o sentir sozinho é uma mentira,
porque nós não somos chamados a viver pelo que sentimos, mas pela fé. Então Ele nos chama a termos a convicção e confiarmos no que Ele disse. Ele estará conosco sempre, até a consumação dos séculos. Então, é isso. Vinde a mim, descanse. Eu estava na cruz, eu estou na minha palavra, eu habito em você, eu estou com você, debaixo da figueira, nas circunstâncias, no barco das circunstâncias, né, no mar, na tribulação das circunstâncias, eu estou com você. A única coisa que você precisa fazer é vir a mim e descansar no que eu te digo, crer no que eu te digo, acima do que você sente, acima do que você vê, acima do que as circunstâncias tentam te mostrar. Então, vinde a mim, é o convite do Senhor Jesus, a irmos a Ele e confiarmos na obra consumada dEle. Glória a Deus. Aleluia. 9h29. Nós estamos aqui com a cantora, compositora Tati Marquezine. É a canção Vinde a Mim. Você encontra em todas as plataformas digitais, gente. O ministério abençoado dessa menina linda de Jesus do estado de São Paulo. Querida, fala um pouquinho para nós aqui, se você lembra de algo que já aconteceu na sua família ou com você mesmo. Preste atenção. De cura, de um milagre que aconteceu, ou alguém contou para você. E se você pode compartilhar com a gente de um testemunho. Sim, uma das coisas que foi mais marcante, a minha mãe, anos atrás, sim, ela teve um infarto. E a artéria, uma das artérias principais, estava com 90%. 90% estava entupida, né? E o histórico familiar, irmã, nenhuma pessoa da família até então havia sobrevivido a infarto. Meu Deus. E a minha mãe, ela passou por isso e nem desacordada ela ficou. E aí no hospital, né, passou por tudo que tinha que passar, foi para a cidade vizinha, fez o cateterismo, tudo. E ela ter sobrevivido, para mim, foi um dos maiores milagres assim que eu pude presenciar. Porque até então tinha acontecido isso e com todas as pessoas da família. Meu avô faleceu com 48 anos de idade. Meu Deus. Né? E tantos casos na família e nenhum sobreviveu. E ela sobreviveu. Inclusive, quando eu estava no ministério, né, congregando presencialmente, eu estava ali louvando, adorando a Deus por isso, pela vida dela, né, por ela estar se recuperando, estar bem. E aí o Espírito Santo me falou, no meu espírito, ele disse, a partir dela, a começar por ela, ninguém nunca mais vai morrer de infarto na tua família, de problema cardíaco. Amém, em nome de Jesus. Então, é algo assim que marcou, né? E uma coisa também foi, no meu caso, né, a depressão. Porque muitas vezes eu procurei, né, pessoas que orassem por mim, por conta da depressão. Eu passei por imposição de mãos, né? E realmente há pessoas que tocam e têm, né, o dom da cura, oram e as pessoas são saradas. E nós também temos, né? Jesus disse que esses sinais nos acompanhariam, nós que cremos, né? E no meu caso, isso não acontecia. Oravam por mim, eu passava pela imposição de mãos e isso não acontecia, eu não recebia, né, essa libertação. E aí, Deus me levou a enxergar o quê? Filha, você não pode ficar dependendo disso. Né? Hoje eu vejo que Ele tem me levado a crer na palavra dEle, ser liberta simplesmente por Ele falar comigo. E foi dessa forma que Ele me libertou da depressão. Porque a depressão, ela tem muitas causas, inclusive químicas, biológicas do organismo, né? Mas também tem algo que é principal, que é o espiritual, e é o seguinte: quando a pessoa, ela não conhece, ela não sabe quem ela tem uma visão distorcida da sua identidade. Então Jesus, ele me libertou de todas as mentiras, todos os sofismas que são mentiras que parecem verdade, né? Que eu tinha convicção na minha mente de quem eu era e a respeito de tudo. Através da palavra dele. Então, quanto mais contato nós temos com a palavra dele, nós conhecemos a ele e ele também nos dá a nos conhecermos nele. A nossa verdadeira identidade está em Cristo.
Então todas as mentiras foram caindo por terra a cada contato que eu tinha e que tenho com a palavra de Deus. Então, o que eu tenho a dizer, se alguém está passando por depressão, está se tratando, está fazendo sua terapia, continue, não estou dizendo para parar. Mas a libertação está na palavra de Deus, a libertação está em você conhecer quem você é, porque quando você sabe quem você é, nada vai te deprimir, nada vai te enganar. E então o maior milagre que eu vejo é no dia a dia, quando eu vou para as Escrituras e eu ouço a voz do Senhor. Eu consigo discernir no meu espírito o que Ele está querendo me dizer. E a coisa mais gostosa, a coisa mais maravilhosa, mais prazerosa é a gente discernir a voz dele e sentir o cuidado, o carinho dele falando conosco, nos guiando, nos direcionando e fazendo cada mentira cair por terra para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade dele. As pessoas às vezes esperam algo extraordinário, né? Vamos supor, como o morto ressuscitando. Isso é milagre. Milagre também é cada vez que o Senhor faz morrer uma mentira dentro de nós e nos faz ressuscitar na verdade da sua palavra. Glória a Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sim, amada. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Que Papai do Céu continue cuidando de você, viu, menina? Menina abençoada, inteligente, que Deus tem levantado nessa nova geração, nessa geração que estão se levantando, não é isso? Uma nova geração de adoradores ao nosso Deus. Nós estamos aqui com a nossa conexão, dando aqui a interferência. Vamos ver se melhora alguma coisinha aqui. Você está sentindo isso aí? Barulhos? Eu estou ouvindo tudo normalmente. Então é a gente aqui. Mas deixa-me ver aqui. Meu pai, acho que quando eu falo, tá acontecendo. Oi. Vamos embora. Oi. Cantora Tati Marquezine. Está me ouvindo? Estou, pode falar. Certo. Cantora Tati Marquezine, vamos falar de algo aqui muito lindo, muito importantíssimo. Acredito eu que é a alegria do nosso coração, dos nossos corações, que é falar sobre a volta do Senhor Jesus. O que o seu coração diz sobre isso, menina? Como a irmã acabou de dizer, né? É o evento mais esperado por todos aqueles que amam a Jesus, que entregaram sua vida a Ele. E eu acredito que nós devemos olhar para esses eventos com alegria. Amém. Né? As pessoas do mundo, eu ouvi inclusive alguém mencionando uma passagem, mas agora eu não vou me lembrar. O mundo temeria pela expectativa das coisas que estariam acontecendo. E nós vemos isso. O mundo, as pessoas estão com medo, né? Guerras, rumores de guerras e tantos eventos que a gente tem recebido notícias. Mas nós, como igreja, nós devemos nos alegrar, né, no fato de que somos salvos, no fato de que o momento de encontrarmos com o Senhor Jesus está prestes a acontecer. E a gente precisa estar sempre vigilante para não ficar temeroso em relação a esses eventos, mas em paz. Sempre nos levar a permanecer na paz, na palavra de Deus, na convicção de que nós somos salvos, que nosso nome está escrito no livro da vida e que esse dia glorioso está prestes a chegar e que nós não devemos ter medo. As pessoas confundem o temor a Deus com medo de Deus. E o temor a Deus é respeito pelas coisas de Deus, é reverência pelas coisas dele. Então vigiar para nos mantermos sempre em comunhão com o Espírito Santo, orando em línguas, meditando na palavra, né? Vivendo como cristãos, enquanto estivermos aqui sendo luz, sendo sal, né? E aguardando esse momento não com medo, mas com alegria da convicção de que nós já estamos lá com Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nossa esperança é a volta do Senhor Jesus, que maravilha.
Bem, querida, tá quase chegando o final aqui do nosso bate-papo abençoado e abençoador. Você que tá chegando agora, não se preocupe que esse bate-papo vai estar no canal da Rádio Mãos Unidas na Nuque, ainda hoje, se Deus quiser. Cantora Tati Marquezine, fala para nós aí, amada, suas redes sociais, contato para agenda e também o microfone está aberto para você falar aquilo que o seu coração deseja e que você ainda não falou. E no final a gente vai estar orando, tá bom, minha querida? Fique à vontade. As minhas redes sociais, eu estou mais presente, principalmente no Instagram, e é Tati Marquezine, Tati, T-A-T-I, underline, que é aquele tracinho que fica mais abaixo, Marquezine, M-A-R-Q-U-E-S-I-N-I, e lá tem meus vídeos, né, palavras que eu compartilho. Vou entrar em contato também pelo meu WhatsApp, fica à vontade. DDD é 19 998 35 5867. 19 998 35 5867. E eu oro para que Deus abençoe a cada vida que está nos ouvindo. Eu oro para que vinde a mim, alcance os corações, que o Senhor fale com quem ouvir. O Senhor, Ele tem o poder para falar conosco de várias formas, de várias maneiras. Cada um pode ouvir a música e receber do Senhor aquilo que está precisando, para a situação que está passando. E eu oro para que Deus abençoe a irmã, né, esse projeto. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade. A irmã tem se mostrado alguém que abraça não apenas o projeto, mas a nós como irmãos em Cristo, que quando precisamos de uma palavra, de um conforto, de um consolo, isso é ser igreja. Além de parede, né, além de uma estrutura que é válido e que há lugares preciosos para os irmãos congregarem, mas Deus, Ele transcende a tudo, e nós estamos sendo igreja, por exemplo, nesse momento, falando do Senhor Jesus, repartindo os nossos frutos, o pão que nós temos recebido, consolando uns aos outros com as consolações que temos recebido do Espírito Santo. Então, meu chamado é ser igreja. Deus me deu a palavra importante, então eu estou disponível e disposta para ser e fazer aquilo que o Espírito Santo quiser fluir em mim, através da minha vida. Então, eu abençoo a cada um que está ouvindo, e eis-me aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Ô menina, olha, a gente se conheceu pelo Instagram, é isso. A cantora Tati Marquezine, gente, ela tem um lindo ministério de louvor, ela é cantora, compositora. Suas canções estão em todas as plataformas digitais. A canção Vinde a Mim tem uma letra lindíssima. Você que tá aí, gente, siga a nossa querida cantora Tati Marquezine no canal no YouTube, Tati Marquezine, Vinde a Mim. Também o Instagram, gente, Tati Marquezine. Facebook, em todas as plataformas digitais, você encontra o Ministério de Louvor. Sim. E tem mais uma música que eu já agendei no dia 1º de maio. Também estará nas plataformas digitais, a música A Abundante Graça. Será a segunda a subir nas plataformas. Oh, que maravilha, eu não sabia. Olha, gente, notícia em primeira mão. Sim, amada, fale. Ela está no forninho para sair, uma por mês. Na verdade, eu tenho 4 composições, né, que estão produzidas pela graça de Deus. Então, Vinde a Mim foi a primeira, e a Abundante Graça, dia 1º de maio também. E uma vez por mês, então, aí eu tenho 4 canções prontas. A cada 30 dias, cada uma delas estará disponível nas plataformas digitais. A próxima, então, é Abundante Graça. Abundante Graça, com Tati Marquezine. Que bênção. Queridos, vocês que estão aí do outro lado, siga a cantora Tati Marquezine em todas as plataformas digitais, tá bom? No Instagram ela tem muitos vídeos abençoados e abençoador, e que você possa estar sendo abençoado em nome de Jesus. São exatamente 9h42.
9 horas e 42, horário de Brasília. A gente está quase chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas nesse momento a cantora Tati Marquezine, a nossa querida irmã, ela estará orando por todos nós. E lembrando, amados, que nós estamos aí todos os dias pedindo oração a favor da nossa querida cantora Betânia Vargas, lá de Alegre, cidade do Espírito Santo, tá? Nesse momento ela se encontra em um hospital, não é isso? Mas nós sabemos que o nosso Deus está cuidando da nossa querida Betânia Vargas. Também pedimos a favor da nossa amiga Thaís e de todos, em nome de Jesus. Seja nas fazendas, no sítio, nas UTIs, nos hospitais, nas clínicas, não importa onde tem alguém que está sob um leito. O Espírito Santo de Deus visita agora em nome de Jesus. Amém, querida? Fique à vontade e levanta sua voz em oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Já te agradecendo porque o Senhor sempre nos ouve. Nós oramos pela irmã Betânia, pela irmã Thaís. Nós oramos por cada irmão que esteja passando por qualquer situação adversa de enfermidade, na sua vida conjugal, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, seja qual for a situação, que a tua poderosa mão alcance cada vida. Que toda mentira da enfermidade, toda mentira da intriga, da contenda, toda mentira do problema financeiro, toda mentira, todo engano venha cair por terra diante da tua palavra, do poder da tua palavra, diante do poder do sangue, do sacrifício de Jesus, que consumou nossa vitória. Jesus nos fez mais que vencedores. Nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças porque o Senhor nos fez prósperos, o Senhor nos fez sarados, o Senhor nos fez santos, justos, a tua imagem e semelhança. Então, em nome de Jesus, Pai, eu anulo toda ação maligna de Satanás. Eu paraliso a ação de Satanás agora. E ordeno que deixe toda e cada vida. Em nome de Jesus, eu reivindico tudo que Jesus consumou naquela cruz e que seja restituído 120 vezes mais a cada vida. 120 vezes mais na saúde, no ministério, no trabalho, na vida financeira, na vida familiar, nos relacionamentos. Eu declaro, Pai, a vitória de Jesus se manifestando na vida de cada irmão, de cada irmã. Eu declaro o sangue de Jesus cobrindo cada vida, livrando da morte, purificando dos pecados. Eu declaro que cada vida tenha contato com a tua palavra, Senhor, para receber a verdade, para subjugar a mentira, para colocar Satanás debaixo dos seus pés. Eu declaro, Pai, cada vida recebendo revelação de sua identidade de filho, amado, perdoado, justificado, santo, sarado, justo, próspero, para a honra e glória do Senhor. Então, meu irmão, você que está ouvindo, não acredite nas mentiras do sintoma, na mentira das circunstâncias, na mentira da escassez. Não acredite, acredite na verdade do que Deus diz a teu respeito, porque o que Pai diz é a verdade. Você é filho amado, abençoado, favorecido. Se levante dessa situação, se levante dessa cama, se levante e haja de acordo com o que teu Pai diz, não com os teus sentimentos, não com as tuas emoções que são variáveis, que são totalmente influenciáveis pelas circunstâncias. Rejeite tudo isso e receba a vitória que Jesus consumou para você na cruz. Pai, nós te damos graça pela verdade da tua palavra, que é poderosa para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e agradecemos pelo teu poder em cada vida nesse momento, restaurando, restituindo, manifestando a tua glória e o teu poder para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô, Glória, que maravilha! Cantora Tati Marquezine, querida irmã, que Deus continue te abençoando. Gratidão por você ter estado aqui conosco nesta manhã, viu, menina abençoada? Que Deus te abençoe.
Mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe, que é certeza que eles estão ouvindo. Eu amo muito eles. Que Deus os abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Obrigada, irmã, pela oportunidade, pelo carinho. Que Deus abençoe o teu ministério, esse projeto, a tua vida como um todo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Como chama o seu papai e sua mamãe, querida? Meu pai é José Luiz e a minha mãe é Maria Gilza. Maravilha, um abraço para vocês. Papai e mamãe abençoada aí da cantora Tati Marquezine. Olha por essa linda joia que Jesus colocou nas mãos de vocês, viu? Essa menina que tem alcançado o Brasil e as nações para a glória do nome do Senhor Jesus, testificando, adorando, exaltando o nome do Senhor, viu? Olha, parabéns. Pais maravilhosos, glória a Deus, que lindo. Amada, agora nós vamos ouvi-la. Tati Marquezine, Vinde a Mim. E essa canção tá indo para todos vocês que estão aí do outro lado e para você também que vai acompanhar esse bate-papo, não sei que dia, qual a hora, que seja aqui no Brasil ou em outros países, não é isso? Onde quer que chegue. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço, querida. Deus te abençoe. Até um próximo encontro, permitindo o nosso Deus. Amém. Até a próxima. Um beijo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tati Marquezine agora adorando a Deus aqui na nossa programação. Vinde a mim em nome de Jesus.